Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 27 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos falar sobre a tempestade acalmada. Sim, Jesus que decide levar consigo os discípulos na barca para atravessar para o outro lado, para a outra margem. E Jesus começa a dormir na barca. E veio uma tempestade, uma ventania muito forte. A primeira atitude dos discípulos qual foi? Acordar Jesus. Acordar Jesus. Interessante. O que significa isso? As dificuldades, as tempestades da nossa vida não devem nos afastar de Deus. Não devem nos afastar da oração. Pelo contrário, nós temos que transformar as dificuldades, os problemas, as tempestades da vida em oração. Ou seja, temos que elevar a Deus a nossa voz, o nosso clamor, a nossa súplica. E nós fazemos isso por quê? Porque nós cremos que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, que tem poder para acalmar a tempestade, que tem o poder sobre todas as coisas. O Evangelho vai dizer que os discípulos estavam com medo, apavorados, apavorados. Eles ali acordando Jesus, eles disseram: Mestre, estamos perecendo. Veja, em quantas situações da nossa vida nós pensamos que é o fim. Nós pensamos que é o nosso fim, é a nossa destruição. Quantas situações da nossa vida nós dizemos estamos morrendo? Ou, diante de determinada situação, dizemos não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Nós muitas vezes costumamos colocar um ponto final aonde a história não terminou. Mas é a tentação que muitas vezes nós sofremos. Estamos perecendo. E eles perguntam, né? Não te importas? Porque essa também é a sensação que muitas vezes nós, em nossa fraqueza, temos. Quantas e quantas vezes nós pensamos que o Senhor não se importa com o nosso sofrimento, com as tempestades da nossa vida, com aquilo que estamos enfrentando?
Quantas vezes chegamos a pensar que Ele não olha para nós, que Ele não está nos vendo, que Ele não cuida de nós, que Ele está longe, não está perto, que Ele não nos ama mais? É a tentação. É a tentação. Talvez hoje você esteja nessa situação, desacreditando de Deus. Volte a crer. Volte a esperar em Deus. Volte. Acredite. Confie. O Evangelho, Jesus vai dizer para os discípulos: por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Você, será que já não foi dominado pelo medo? Sim, meu. Não é que sentir medo seja um erro, seja errado. Não. Pelo contrário. O erro tem o seu lado bom. Ou seja, digamos, você vai atravessar uma pista, você vai atravessar uma BR, por exemplo. Você tem medo de ser atropelado. Então, o medo de ser atropelado faz você ter cuidado. Faz você chegar à beira da pista, olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se não vem carro, para que você possa conseguir atravessar. Ou seja, o medo tem o seu lado bom. O grande problema aqui, a grande questão, é quando o medo nos domina. É quando o medo nos escraviza. Essa é a grande questão. Porque quando o medo nos escraviza, nós perdemos a confiança. Nós duvidamos de Deus. E aí sim nós começamos a enxergar, a achar que é o fim, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aí caímos no desespero. E aí nós devemos ouvir essa palavra de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé. E ali Jesus manifesta o seu poder. Ele diz ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Querido irmão, querida irmã, Jesus é o Filho de Deus e, portanto, Deus. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder para intervir na situação em que você se encontra. Mas você crê? Você crê nele? Você crê que ele tem o poder para intervir nessa situação que você está dizendo que é o fim, que não tem jeito? Que o Senhor hoje renove a tua fé, o teu ânimo, a tua esperança. E eu suplico ao Senhor que Ele possa intervir na situação, na tempestade da tua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.